quando nós desenvolvemos um mindset de aprendizagem, a gente aprende que tudo está acontecendo e que a gente só precisa entrar em flow, entrar em fluxo, para que tudo funcione, tá? Então, escreve aí ao que você se sente grato, escreve, manifesta abundância para tua cidade, porque isso, gente, é uma forma de você começar o dia reprogramando a sua mente, tá? Você começar o teu dia reprogramando no movimento positivo. E aqui eu não tô falando de Poliana. Olha que eu adoro Poliana e sempre digo para os meus mentorados lerem Poliana. Não é uma ilusão. Aqui eu estou falando de você começar a manifestar a positividade. Né? A nossa mente ela já é 5 vezes mais negativa do que positiva. Então é muito rápido para a gente cair numa programação negativa, é muito rápido para a gente cair no pensamento negativo. E aqui hoje de manhã, pensando em vocês, antes de a gente começar a live, eu já vou começar a trazer conteúdo para vocês. Fiquem calmos, né? Eu tirei 3 cartas para o nosso tema de hoje. O primeiro tema é propósito, né? E quando eu tirei propósito, qual que foi a carta que eu tirei? Deixa eu ver aqui se aparece. Eu paro de me lamentar, tá? Aqui no Instagram vai aparecer ao contrário, mas eu paro de me lamentar. O que é eu paro de me lamentar? Essa carta é para vocês que estão aqui comigo, que vão estar na live, que estariam fazendo um movimento de olhar, né? Primeiro, pessoas que acordaram cedo, que escolheram estar aqui olhando para propósito. Então, a minha pergunta para você é: o que você ainda se lamenta? Talvez você se lamenta de um emprego que não está dando certo, talvez você se lamenta de um líder, talvez você se lamenta de não ter estudado alguma coisa, talvez você ainda se lamente de algo, tá? Então, essa carta é para vocês, tá? Então, pensa aí para ti, e principalmente para quem já estava conectado logo cedo, mas também para todo mundo que pensar em propósito. A primeira pergunta é: o que você tem se lamentado? Aí eu tirei uma carta sobre decisão, tá? Sobre decisão, o que envolve a decisão do propósito. E a carta que eu tirei é: queridos ancestrais, se eu carrego algo de vocês, eu solto agora. Então eu te convido você a repetir isso antes de você ouvir a live, tá? Então, queridos ancestrais, se eu carrego algo de vocês, eu solto agora. Tá? Repita isso aí onde você está. Sempre que a gente faz manifestos com os nossos ancestrais, baixa a cabeça. Inspira. Queridos ancestrais, se eu carrego algo de vocês, eu solto agora. E para mim essa carta fez muito sentido, porque muitas coisas que nós carregamos, muitas decisões que nós tomamos na nossa carreira têm a ver com o sistema ancestral. Quem me conhece sabe que eu sou sistêmica, sabe que eu sou professora de constelação também, e que eu não acredito em mentoria de carreira sem olhar sistêmico. Por que eu não acredito? Porque senão a gente vai fazer mais do mesmo. E o que é mais do mesmo? Vai lá, estrutura, define uma área que você vai trabalhar, define um plano de ação, mas e todas as coisas que as pessoas estão emaranhadas? Então, eu acredito que o primeiro passo sempre é o alinhamento com o sistema ancestral. O primeiro passo sempre é olhar para o pai, olhar para a mãe. A gente falou muito sobre isso quando a gente falou de identidade na semana passada. E na aula 1 eu vou ter exercício para vocês, para a gente parar de carregar as questões dos ancestrais, tá? Então, quantas decisões a gente toma porque para a nossa família é bom? Porque isso nos mantém conectados com a nossa família. Então, vamos parar de carregar tudo isso agora, por favor. E aí, eu tirei uma carta para foco, né? Porque hoje a nossa live é propósito, decisão e foco. Aí eu tirei uma carta para o foco. E olha só o que eu tirei. A cura segue o mesmo caminho da doença. Ela começa pelo íntimo e passa pelo corpo. Então, o foco... Por que o foco, muitas vezes, ele se perde, tá? Então, o mesmo caminho que eu faço para reclamar, para não ter foco, o caminho inverso é o caminho para eu parar de reclamar, para eu ter foco e para eu realizar, tá? A realização é o que nos liberta. Toda vez que realizamos, nos libertamos. E sempre que acontece alguma dinâmica na tua vida, você deve mergulhar no teu ganho secundário. Em qualquer área, seja na área de carreira, seja na área de saúde, seja na área de educação, qualquer dinâmica que te faça voltar, porque o caminho da doença, toda vez que eu adoeço, eu paro,
né? E assim, na vida, então, tudo que me faz voltar tem um ganho secundário, tudo que te faz regredir tem um ganho secundário. E se você não olhar para o ganho secundário, você vai potencializar o seu problema, tá? Bora lá, então. Isso é para quem acredita em constelação, quem acredita em conhecimento sistêmico. Hoje de manhã cheguei aqui muito cedo, então já meditei, já li, já tirei cartas sistêmicas para vocês, para todos nós, né? Os círculos sistêmicos são aqui do Instituto IOD, eles foram criados com muito amor e muito carinho. Cada frase que tem aqui é muito pensada. E para todo mundo que é constelador e que é sistêmico, vocês podem adquirir, tá bom? Gente, bora lá então. Eu sou Juliana do Nascimento. A nossa série é Eu por Mim. E o nosso tema de hoje é o propósito como decisão e o foco. Então, aqui, nós estamos partindo dessa semana para falar sobre propósito. Então, ontem eu mostrei para vocês que a missão é algo grandiosa, que todos nós temos uma missão e que eu acredito que nós temos uma missão maior, que é essa missão de a gente ser realmente, de a gente evoluir enquanto alma, de a gente evoluir enquanto pessoa, de nós sermos contribuição para o mundo. Tá? Então, de a gente ser essa contribuição para o mundo, é isso que a gente acredita. Mas os propósitos, eles vão se vinculando e a gente pode ter mais de um propósito, Juliana? Claro que sim. Nós podemos ter um propósito para a carreira, nós podemos ter um propósito na educação dos filhos, nós podemos criar um propósito para a sociedade, nós podemos criar um propósito para a natureza, para a nossa relação, né? Porque o que é um resultado sustentável? Pensa aqui comigo. Resultado sustentável é aquilo que é bom para todos. Aquilo que é bom para todos. Então, imagina que você está trabalhando em uma empresa e essa empresa paga os impostos. Isso é bom para a sociedade. Essa empresa registra os seus funcionários. Isso é bom para a sociedade. E para aqueles funcionários e para a família dos funcionários. Essa empresa é uma empresa que cumpre as leis trabalhistas. Isso é bom para a família do funcionário, isso é leve para o empresário. Então, isso é bom. O empresário retira salário, não mistura as contas pessoais com as contas da empresa. Isso é saudável para o empresário e para a família do empresário. Os filhos trabalham na empresa de acordo com uma sucessão leve, não começando do topo, mas começando a compreender, recebendo na medida e na proporção, recebendo o suficiente. Isso é leve para a família do empresário. Essa empresa, ela cumpre todas as regras do meio ambiente, da separação de lixo, isso é bom para a natureza. Então perceba, gente, quando que um resultado na vida é sustentável? Escreve isso, quando é bom para todos. Se uma pessoa da cadeia está em sofrimento, se é ruim para uma pessoa, nós precisamos rever as nossas ações, porque aí nós não temos resultado sustentável. Não vai ser sustentável a longo prazo. Então, eu posso até mesmo escolher por um tempo da minha vida trabalhar de manhã, de tarde, de noite, mas em algum momento isso não vai ser sustentável para os meus filhos, para o meu casamento, entende? Então, a gente tem que estar sempre olhando que cada movimento tem que ser bom para todos, tem que ser sustentável. Né? Então, olha o que você está fazendo e se pergunta: isso que eu estou fazendo é bom para todos? Isso é uma boa forma de você olhar. E aqui eu estou te convidando a olhar para a tua carreira. Coloca aí o que você tem feito, onde você trabalha e se pergunta: é bom para todos? Porque se não é bom para todos, nós temos que ou alterar a rota ou revisar alguma coisa, a gente tem que alterar, porque tem que ser bom para todos. Tá? Então, por exemplo, um preço ele não tem que ser barato, porque se ele é muito barato e se ele fere a tua alma, ele é bom para o cliente, mas ele é ruim para você. Se você cobrar mais do que você deveria cobrar, ele é ruim para o cliente, é bom para você, entre aspas, né? É bom para você porque está cobrando bem, mas é ruim para o cliente. Então a gente sempre tem que achar esse equilíbrio, né? E aí que entra o campo sistêmico, que ele é maravilhoso, que ele nos ajuda a olhar para esse equilíbrio. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o propósito é uma decisão. O propósito é quando a gente começa a olhar para as nossas coisas e a gente toma uma decisão na vida. E essa decisão... Opa! Voltou. E essa decisão, ela é pautada no que faz a tua alma feliz, no que te realiza. Ou, anota aí,
no que é a tua grande sombra. Grandes treinadores financeiros, gente, são pessoas que, que faliram, são pessoas endividadas. Os melhores treinadores financeiros são pessoas endividadas. Os melhores consteladores são pessoas muito feridas, são crianças feridas. Estou dando alguns exemplos aqui para vocês. Entende? Então, às vezes, naquilo que é a nossa maior sombra, está o nosso propósito. Que louco isso, né? Onde está a tua sombra, está a tua luz. Imagina aqui comigo, só imagina, que tem um sol lindo lá fora, tá? Ainda não tem sol, eu acho, né? Hoje eu não tô no sol. Imagina que tem um sol lindo lá fora, mas um sol fenomenal. Fenomenal. Esse sol tá lá fora e você vai ao sol. Quando você vai ao sol, a sua sombra é projetada. Então, aonde tem luz, onde tem sombra, para ter sombra, precisa muito mais luz. Então, se pergunte as sombras da tua carreira. Aonde tem sombra na tua carreira, tem muita luz. Só que nós, muitas vezes, olhamos para a sombra e não olhamos para a luz. Olhamos para a sombra e não olhamos para a luz. Ô, Sandro, tem sol, que maravilha, né? Que bênção. Nós somos seres abençoados, né? Obrigada, Senhor, por tanta maravilha que a gente recebe dessa vida. Então, o Sandro disse que tem um solzão, né? Então, olha só que importante isso. Porque muitas vezes eu vejo os meus mentorados emaranhados porque eles não enxergam a luz deles. Eles não enxergam o quanto tem luz para ter aquela sombra. E aí ficam presos, aprisionados em comportamentos. O que é um comportamento? Vou dar um exemplo para vocês de uma mentorada que a vida toda dela era rodeada de homens, filhos homens, marido homem, só homem na vida dela, clientes, só conectava clientes homens, só homem. A sombra dela é que ela dizia, eu sei lidar com homens. Isso era a sombra. Qual que era a luz? Ela é uma treinadora de mulheres extraordinária hoje. Vocês percebem? Então, aquilo que ela dizia que era sombra, eu não sei lidar com mulheres, eu sou melhor com homens, era a sombra dela. A luz dela era, eu sou extra... Porque quem sabe lidar com os homens é uma grande mulher. Olha que louco isso, né? Então, quando a gente fala de propósito, e é isso que o mentor faz com a gente. Faz a gente enxergar onde a gente não está enxergando. Onde você está aí achando desculpas, onde você está aprisionado em comportamento. Pega aqui, ó, imagina, se você tem alguma coisa do teu lado, né? Pega, é que eu tenho um controle, né? Pega isso aqui e diz assim, olha, isso aqui são os meus comportamentos. Você não é como você se comporta. Você é muito mais do que isso. Pega isso aqui e põe do lado. Começa a pôr do lado os teus comportamentos. Porque você é muito mais do que isso. Então, imagina. Esta mulher, ela já é uma grande treinadora. Talvez ela até esteja aqui na live. E hoje ela está trabalhando com as mulheres, está fazendo um trabalho extraordinário, porque ela é fera com os homens. Por isso, ela pode ser mentora de mulheres. Entendem isso? Porque ela consegue equilibrar o masculino e o feminino. Porque, gente, todos nós temos energia masculina e energia feminina. Muitos de nós têm a energia descompensada. Ou seja, o que é um homem com a energia feminina descompensada? Muito pouco, ele não tem amorosidade, ele não tem a gentileza. Isso é uma descompensação da energia feminina. Ele é agressivo, ele é rude, ele não se importa, não tem empatia. Isso é um homem com energia feminina descompensada. E aqui, gente, não tem nada a ver com escolha, porque é uma escolha com quem você se relaciona intimamente, tá? Não tem nada a ver com escolha de intimidade. Tem a ver com que todos nós, eu, Juliana, tenho energia masculina muito forte. E por muito tempo tive que buscar aumentar a minha feminina. E olha que eu sou mulher.
E tá tudo bem, entende? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que a nossa energia masculina e a nossa feminina, elas precisam estar em conexão. E quando a gente fala de propósito, muitas vezes a gente se enrosca. Então, imagina um homem com uma energia. Vamos falar dos homens um pouco, né, mulheres? Que a gente só dá exemplo de mulheres, vocês concordam? Um homem com uma energia masculina muito elevada, muito descompensada. Ele é agressivo, ele é brabo, ele não consegue se expressar, ele não consegue demonstrar amor, ele não consegue se sentir amado. Agora, ele com uma energia mais feminina muito elevada. Às vezes ele é bom demais, não consegue dizer não, não consegue se impor. Então, tudo isso influencia em quando a gente vai olhar para propósito. Imagina que você antes está cheio de problemas e aí eu quero resolver um outro problema, que é identificar o propósito. Então não tem como, gente. A gente tem que começar do princípio, que é começar da identidade, começar a se conhecer e se compreender e entender o para que as suas dinâmicas funcionam desta forma. Agora você tem que ter claro que você não é os comportamentos que você diz que é. Você é muito mais do que a forma que você se comporta. Nós somos seres extraordinários e únicos. Então, se você está se comportando de uma forma, você está apenas expressando um sentimento, uma emoção, uma raiva, um abandono. Eu trabalhei com uma empresária há pouco tempo, e empresária, né? Já falei, uma mulher. Eu trabalhei uma empresária, e o que acontece? Ela se doa para a empresa. E aí ela diz assim: não, Juliana, eu quero vender minha empresa, eu quero outra vida, eu quero algo mais leve, eu quero algo mais. Aí eu quero alguma coisa melhor, não aguento mais, eu quero mudar a minha vida. Preciso do meu propósito, preciso olhar minha carreira. E aí, o que a gente percebeu na caminhada dela? Que ela não quer vender a empresa. Ela precisa mudar a forma que ela lida com o trabalho. Ela foi abandonada pela mãe, ela foi doada pela mãe. E aí, quando ela trabalha para a empresa com um grau de doação além. Então, são 30 anos quase se doando a uma empresa, ela continua se doando. Quem doou ela foi a mãe, mas ela continua se doando. E enquanto ela não perceber que se ela criar outra empresa, ela vai se comportar igualzinho. Sabe por quê? Porque o problema não é a empresa. E aí a gente foi olhar para todas as áreas da vida dela. Ela se doa demais para os filhos, ela se doa demais para tudo. Então, veja, isso é comportamento. É uma expressão de uma criança ferida. Isso não é o que ela é. E muitos de nós saímos por aí carregando coisas que não somos. Carregando verdades que não são verdades. Usando. Eu sempre digo, algumas coisas que eu sempre digo para as pessoas. Nunca mude o externo antes de mudar o interno. Porque não vai adiantar nada. Bulhufas, 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 bulhufas. Não vai adiantar. Vai mascarar por um tempo. Imagina assim, essa empresa é muito ruim, essa empresa me explora, essa empresa... Quantos anos você está na empresa? 2 anos. Não é a empresa. Você, por 2 anos, se permitiu. Veja que a dinâmica... Eu sempre olho... As pessoas às vezes ficam, né, os meus mentorados às vezes ficam com raiva de mim, mas tudo sou eu, Juliana. Sim, tudo é você. Porque é tudo como você lida diante do que acontece. Você se permitiu ficar 2 anos em uma dinâmica assim. Então quer dizer que você tem algo para curar dentro de você. Se você mudar de empresa, não sei se já aconteceu aqui com alguém, gente. Parece que você mudou de empresa e os teus problemas foram juntos. Você, lá na outra empresa, as pessoas, você trabalhava demais, você se doava demais, o teu chefe era agressivo, você mudou de empresa, você achou a mesma coisa. Por quê? Porque os problemas estão dentro de você, nunca fora. Você não é a expressão do que as pessoas fazem com você. Você é a expressão de como você lida com o que as pessoas fazem com você. Você é livre.
Você é uma pessoa livre para ficar e para ir. Se você está ficando, é porque todos os dias você tem um ganho secundário naquela estrutura. Você tem um ganho secundário naquela relação, seja profissional, seja pessoal, seja emocional. Imagina nós, no meio de todo esse conflito, no meio de todo esse ser humano bagunçado, a gente buscar propósito. Aí vem uma pessoa cheia, endividada, e eu digo para ela: o teu propósito é ser treinadora financeira. Ele olha para mim e dá risada. Juliana tá louca, eu não sei nem lidar com o meu dinheiro. Quiçá que eu vou lidar com o dinheiro dos outros. Quiçá que eu vou ensinar alguém a treinar finanças. Então, o que eu quero te dizer? Sim, existem conhecimentos, existem habilidades, existem atitudes. E para quem já assistiu as minhas outras semanas, e existe o OC, que é o oculto. É o oculto sobre o que você não conhece. E é no oculto, muitas vezes, que a gente pinça o teu propósito. Que a gente vai lá e mergulha no teu propósito. Aí, definido o propósito, então, a primeira coisa, né? A gente precisa olhar para as tuas questões. Você precisa olhar para você. Você merece olhar para você. Às vezes as pessoas me dizem: muito caro, Juliana, fazer terapia, é muito caro fazer mentoria de carreira. Caro é a vida que tu tá levando. Caro é os dias que você tá perdendo da tua vida. Eu fiz um movimento com uma pessoa, eu vou falar rápido assim, fiz um movimento com uma pessoa que não era para ela mudar de trabalho. E ela mudou. Né, enfim, ela é livre, né? Essa pessoa, ela faleceu 3 semanas depois do meu movimento. E aí eu entendi que não precisava ela mudar de trabalho, que já estava concluído. Então, a gente nunca sabe a nossa hora. A gente nunca sabe. Então, cada dia, isso me emociona, porque é uma pessoa importante para, né? Uma pessoa muito especial. Então, eu fiquei emocionada. Por isso que a gente nunca deve contar o que ainda mexe, né? Mas, enfim, contei. E aí a gente viu, na verdade, hoje eu entendo que não era para ela, não tinha nada a ver com o emprego. É que já estava tudo finalizado. O emprego era só para mais alguns dias. E foram realmente, gente, 3 semanas depois do movimento. Então, o que eu quero dizer para você? Cara, é o tempo que você está perdendo da tua vida. Cara, é o tempo que você está perdendo. Isso é caro. O tempo que você está perdendo de colocar a tua voz no mundo, teu projeto no mundo, teu propósito no mundo, ou simplesmente de amar onde você está. Essa empresária que eu atendi, ela não quer vender a empresa. Gente, a empresa é o coração dela, ela criou aquilo com amor. Ela não quer vender a empresa. Não é a empresa que ela não suporta. Então, às vezes, a gente projeta no externo que a gente não suporta mais. Mas talvez não é o externo que você não suporte. Talvez você não suporte a dor no teu interno. E daqui a pouco você está se separando de trabalhos, você está se separando de lugares fantásticos, você está se separando de pessoas que são boas, você está se separando de amizades, você está se separando de coisas porque você está separado internamente. Porque você está em sofrimento, porque você está em conflito. Às vezes, é você que está na dinâmica e não são as outras pessoas. É você que é o problema. Por que é o problema? É o teu problema. E assim, ó, lá, os outros são cada um é o seu problema. Pensa assim, ó, eu sou o meu problema. Porque eu tenho que mergulhar em mim. Uma mãe me chamou e disse assim: Juliana, eu preciso fazer alguma coisa. Os meus filhos estão mal e eu sei que sou eu. Cara, de tirar o chapéu para essa mãe, porque os filhos são uma expressão dos pais. Agora é claro, né, gente? O filho ficou adolescente, ficou adulto, não tem mais o que fazer. Ele já criou a personalidade. Agora é parar de reforçar o comportamento de superproteção ou de qualquer outro movimento. Os filhos têm que ir para a vida e têm que ir para o mundo. Então, o que eu quero dizer isso dizer para você? Que quando a gente fala de identificar propósito, decidir propósito, é primeiro olhar para as suas questões internas. Então, pensa aqui comigo. O que você ama fazer?
que o universo paga para você fazer? Então, eu amo trabalhar com, sei lá, com reciclagem. Se eu só recolher o lixo, ninguém vai comprar. Agora já compra um lixo, né? Mas se eu pegar aquele lixo e eu transformar aquilo em um produto, em uma sacola, em um porta lápis, se eu começar a criar, as pessoas vão comprar, porque aquilo vai ter valor, vai ter utilidade. Gente, o senso de utilidade é algo extraordinário na vida. Nós precisamos ter senso de utilidade. Então as pessoas vão comprar tudo que é útil para elas. Que aqui é o olhar para o cliente. Então não é só o que você ama, é o que você ama e o que alguém pagaria para você fazer por ela. Agora, também vejo muitas pessoas com mindset fechado, com uma mente fechada, e dizem, não, ninguém vai pagar por isso. Será que não? Às vezes as pessoas não sabem que elas precisam daquele trabalho. Por quê? Então nós temos que descobrir como contar. E aí vem o marketing, vem as estratégias, vem a contação de história, vem o storytelling, tudo isso vem para que a gente possa contar as histórias, como elas têm que serem contadas, né? Como elas precisam ser contadas. Gente, e aí, encontrado o propósito, escolhido o propósito, se posicionado no propósito, qual é a dinâmica? Qual é a dinâmica? É foco. E sabe o que é foco? Foco é foco. Foco é sem distração. Foco é sem dar bola, sem dar atenção para quem não concorda com o teu sonho. Gente, se eu fosse pedir para as pessoas se eu deveria fazer live 6 horas e 6 minutos, a maioria ia me dizer: você tá louca, Juliana, fazer live 6 horas e 6 minutos. Imagina, tem um monte de gente dormindo. Tem um monte de gente dormindo, mas também tem um monte de gente acordada. Entende? Então, assim, nós temos que focar no que a gente acredita. Para mim, é mais fácil, é mais leve, a gente sempre tem que olhar para nós. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de estar aqui com vocês, eu tô bem humorada de manhã. Então, eu tenho que fazer live no meu horário que é bom. Vocês percebem? Então, assim, quando a gente foca, a gente para de ouvir o externo e a gente começa a ouvir o interno. Mas não o interno ferido. Então, claro, eu faço alguns movimentos à noite, eu faço algumas lives à noite, faço. Mas eu gosto de estar. Eu tô feliz. Eu, Juliana, sinto felicidade de manhã cedo. Vou fazer o quê? De noite eu tô mais brocochô. De noite eu gosto de dormir cedo. Entende? Então, às vezes, meus amigos dizem assim: ó, vamos embora que a Juliana quer dormir. Mas eles são meus amigos de verdade, porque eles olham para mim e eles sabem que eu quero dormir, porque eu sou assim. Porque eles são meus amigos, eles me amam do jeito que eu sou. Faz sentido isso para vocês? Não, meu Deus, dorme com as galinhas. Todo mundo que diz isso é o externo. Quem é meu amigo de verdade diz: ah, vamos cedo na Juliana, porque a Juliana dorme cedo. Os meus amigos de verdade sabem disso. Entende? Então, assim, quando a gente está muito fixado no interno, um monte de. Porque, assim, nós não vamos agradar todo mundo na nossa carreira, na nossa vida, nas nossas escolhas. Se você lê um livro, é porque você lê um livro. Se você lê 2 livros, é porque devia ler 5. Se você lê 5 livros, porque você tinha que ler 10. É sempre assim. Não é os outros que colocam a escala em você. É você que coloca a escala em você. E uma pessoa que você está pagando para te ajudar a colocar a escala, que aí entra o mentor. Neste momento, sim. Aí você paga alguém para dizer como que eu acelero. Eu tenho mentor sempre, tá, gente? Eu sempre estou sobre o processo de mentoria. E o meu mentor me pega, né? Pega firme comigo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá ok, tenho que mudar, tenho que fazer mais, ok, vamos lá. É para isso que a gente tem um mentor, mas eu estou pagando para saber de um especialista, não de alguém que acha algo da minha vida. Então, se você está ouvindo, quando a gente fala em foco, a primeira coisa para você ter foco é você parar de ouvir quem acha algo da tua vida. Sempre vai ter alguém que acha algo da tua vida. Se pergunta aí, quem que acha algo da minha vida que eu tô dando ouvidos?
O problema não é eles acharem, eles vão continuar achando, tá? Eles vão continuar achando que você é louca, eles vão continuar achando que você é irresponsável, eles vão continuar achando um monte de coisa da tua vida. Quando der certo, eles vão dizer: oh, parabéns, oh, deu certo. Eu sabia que você ia conseguir, sabia nada. Ficou o tempo todo achando um monte de coisa da tua vida. Agora que deu certo, tá tudo bem. É assim que é a vida, né? As pessoas primeiro elas criticam, depois se der certo elas vão atrás, né? Isso faz parte da vida. Então, o foco é você focar, você se tornar energia, você clarificar para você. Por exemplo, eu quero trabalhar com recolhimento de lixo, eu quero trabalhar com lixo, com reutilização, com reciclagem. Bom, então tá, vou trabalhar com reciclagem. Aí eu tenho que ir para o como. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou vender? Que máquinas eu vou comprar? Que lugar eu vou... Sabe, eu tenho que começar a estruturar o como, um planejamento, um plano de ação e muitas vezes um plano de negócio, tá, gente? Um plano de negócio muito bem estruturado por um profissional muito competente. A gente precisa fazer plano de negócio, sim. Então, feito o plano de negócio, aí eu foco e eu vou. Porque nem tudo são flores. Não importa o que você escolher como propósito. Eu tenho mentorados que escolheram lançar produtos online e no primeiro lançamento não vendeu nenhum. Vai desistir e vai embora? Claro que não. Claro que não. Vai começar de novo, vai fazer mais, vai fazer o dobro. Porque quem tem foco não desiste. Se você não sabe, vai estudar. Quem tem a cabeça fechada diz eu não sei e vai para a vítima, vai para a criança. Quem tem a cabeça aberta vai estudar. Hoje tem tanta coisa gratuita. Eu vou dizer para vocês, eu estudei tanto nesses últimos 2 anos, mas tanto que eu estudei. Os primeiros lançamentos online, hoje a gente tem uma equipe aqui no Instituto IOD, né? Hoje a gente é abençoado. Mas antes de ter equipe, era a Jo aqui que fazia tráfego, que fazia online. Eu, Rafael, era o expert e eu era a lançadora. E eu não sabia fazer nada, gente, nada. Eu nem sabia a diferença entre tráfego e tráfico. Hoje eu sei. Né? Isso é brincadeira. Imagina, quiçá, saber o que fazer. Então, por isso que eu posso ajudar os meus mentorados. Porque eu sei. Agora, sim, se você vai para a vítima, se você vai para o drama, se você vai para o eu não sei, você perde o foco. Está disposto a estudar? Está disposto a vir à noite trabalhando? Está disposto a fazer algo novo? Eu não sabia construir página em internet. Hoje eu sei. E eu sou psicóloga, gente. De graduação psicóloga. Não sirvo para isso. Mas eu queria fazer dar certo. Eu tinha foco. E eu vou estudar, eu vou aprender. Entende? Então, quando você tem um foco, você não abre mão das suas coisas. Só abre mão quem não tem foco, quem não tem clareza, quem não tem persistência. Às vezes as pessoas acham que vai cair do céu a remuneração. Às vezes as pessoas acham que o dinheiro vai cair do céu, que o trabalho vai cair do céu, que a solução vai cair do céu. Os que querem ir para o mundo online, querem fazer a migração, né? Que é uma das pontas do pentagrama da carreira. Se você não conhece o pentagrama da carreira, vem comigo, eu vou explicar passo a passo do pentagrama da carreira na aula 1 da Semana Transição de Carreira. E eu espero que você já esteja inscrito, www.julianadonascimento.com.br. Vem para a Semana Transição de Carreira. Sem desculpa, gente, online de graça. Se você não fizer, é porque você é só um visualizador. E assim, ó, quem só visualiza, eu vou explicar também na aula 1 o funil da vida. Se você quer saber como ter sucesso em qualquer área da tua vida, vem para a aula 1. Ah, eu não quero na carreira, Juliana, vem para a aula 1 igual. Porque você vai entender que o funil da vida, tudo que eu ensino aqui para vocês, gente, é sobre vida. Serve para qualquer área, é só você mudar a frase e olhar. Em vez de você olhar para o teu chefe, você olha para o teu marido. Em vez de você olhar para os teus colegas, você olha para os teus filhos. É só mudar, é só inverter. Quem é da família 606 sabe que eu trabalho assim. Por quê, gente? Porque os lugares só mudam de estrutura. A empresa é uma expressão da família. Tem lá o pai, tem a mãe, tem os irmãos, tem tudo. A empresa e a família são iguais.
Então, quando a gente fala de carreira, a gente está falando da mesma dinâmica. Da mesma dinâmica. Então, assim, muita gente fica só visualizando e acha que visualizar, nossa, mundo online é o máximo, mundo online dá dinheiro, infoproduto. Outro negócio, outra estrutura, outra lógica, outra pegada. Tem que estudar muito isso. Entende? Ah, eu quero abrir uma loja, uma loja e vai ser na avenida, e porque ela tá na avenida, aqui no interior, gente, a gente fala avenida, tá? Mas se você é de São Paulo, de outro país, aí não dá bola. Mas assim, sei lá, um ponto comercial que é show. Gente, não é ter a loja e o ponto, você tem que trabalhar para isso dar certo. Você sempre vai precisar focar no teu negócio para dar certo. Sem mimimi, sem drama, sem vítima, sem criança. Se o teu negócio, se você é um empreendedor e o teu negócio não está gerando dinheiro, você está na criança. Porque você tem que fazer algo novo, você tem que migrar para alguma coisa. Às vezes você tem que fechar, né? Dependendo do negócio, tem que fechar. Se esse negócio ele é um carregando dos ancestrais, tem que fechar. Entenderam, então, gente, nosso propósito, ele tem que estar primeiro centrado em nós. Tem que parar de querer fazer todo mundo feliz. Você tem que focar no que realmente te realiza. Você tem que focar no que te aprisiona. Para mudar isso internamente. Você tem que compreender que você tem que ser um estudioso. Escreve aí. Eu tenho que ser um estudioso de mim mesmo.